Boa tarde, este é o programa Momento de Esperança. No programa de hoje nós queremos falar sobre Nicodemos. Para este tema nós queremos ler a passagem bíblica de João 3, versículo 2 e 3, que diz assim: Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos era um fariseu e um membro do Sinédrio. O membro do Sinédrio era alguém que participava dos julgamentos em Israel. Era como uma corte em Israel na qual as pessoas se apresentavam para julgar as suas causas. Nicodemos era um homem importante na sociedade judaica. Era um homem admirado pelos seus contemporâneos, era um homem amado por aqueles que o cercavam. Nicodemos ouve falar de Jesus e havia em Israel a esperança de que o Cristo viria. Nicodemos ouve falar de Jesus e no seu coração acende uma chama e ele começa a imaginar como seria esse Jesus, como seria conversar com ele, como seria estar perto dele. Nicodemos era um homem inteligente, ele começa a observar Jesus. Nicodemos era um homem interrogador, era um interrogador cauteloso. Começa a observar Jesus e ele resolve no seu coração, durante a noite, fazer uma entrevista com Jesus. Ele vai procurar Jesus durante a noite e diz assim: Senhor, nós sabemos que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos era um homem que entendia alguma coisa das questões espirituais. Porém, menino nessas questões não estava amadurecido. Nicodemos tinha no seu coração o desejo de conhecer Jesus. Lá no fundo, ele sabia que a religião que ele estava seguindo, a maneira como ele estava servindo a Deus, não poderia ser algo apropriado. E ele faz essa pergunta para Jesus: Jesus, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus diz assim: Nicodemos, te importa nascer de novo? Nicodemos volta novamente para Jesus e diz assim: como pode um homem, sendo velho, nascer segunda vez? Pode ele voltar para o ventre da sua mãe e nascer segunda vez? E Jesus diz assim para Nicodemos: ora, Nicodemos, tu és mestre em Israel e não conheces essas coisas, não compreendes essas coisas? O que nasce da água é água, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Importa dizer, é necessário nascer de novo. Nicodemos era um admirador anônimo do Senhor Jesus Cristo. No seu coração ele sabia que Jesus Cristo é a verdade. No seu coração ele sabia que a maneira que Jesus pregava o Evangelho, esta sim, abria os corações, abria oportunidade para mudanças de vida. Nicodemos sabia disso. Mas o medo de perder a admiração na sociedade, o medo de perder o seu status, o medo de perder a sua posição, o medo de ser rejeitado pelas pessoas fazia com que Nicodemos fosse um admirador anônimo de Jesus. Passa-se o tempo e nós vamos ver que lá na crucificação de Jesus, quando José de Arimateia pede para tirar o corpo de Jesus na cruz e sepultá-lo durante aquele pequeno período de 3 dias, Nicodemos também aparece nessa ocasião. Nicodemos agora se manifesta publicamente, levando consigo 34 quilos de especiaria e mirra, envolvem o corpo de Jesus Cristo e colocam ele na sepultura pelo breve tempo de 3 dias, na sepultura de José de Arimateia. Nicodemos finalmente toma sua posição. Muitos são os que hoje em dia conhecem o Evangelho, ouvem falar de Jesus, admiram o Evangelho e sabem que o Evangelho é a palavra viva de Deus, mas têm muito receio do que as pessoas irão dizer a respeito de si, do que as pessoas irão pensar a seu respeito. E isso muitas vezes na vida das pessoas torna-se o gigante do status, o gigante do status que impede o ser humano de se aproximar de Deus, que impede uma entrega mais completa, que impede uma entrega total do seu coração e da sua vida a Deus. Não permita que o gigante do status, que o gigante da posição, que o gigante daquilo que os outros vão pensar a teu respeito te impeça de te achegar a Deus. O Senhor te espera e Ele te chama
e os braços amorosos do Senhor Jesus continuem estendidos sobre a tua vida para alcançar a tua alma. Abra o teu coração, você não se arrependerá disso. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida.